Congresso de mulheres, né? Apesar das presenças masculinas que fazem toda a diferença no meio de nós, hoje o congresso, a igreja, está mais recheada das mulheres. Então, o Senhor me conduziu a trazer uma palavra também condizente aos homens, mas em especial eu vou abordar essa camada da sociedade, do povo de Deus. Mulheres de Deus, hoje em dia nós estamos sendo convocados para viver uma nova realidade. Em contrapartida, o mundo tem nos feito viver uma realidade distinta da que Deus quer que nós vivamos. E essa sociedade atualmente tem vivido uma grande onda de ansiedade. E pasmem, segundo os jornais e fontes de pesquisas, a cada 10 mulheres, 7 possuem crises de ansiedade. Isso é muito sério. Imagine vocês, a cada 10, 3 passam por crises de ansiedade. Hoje nós temos aqui entre nós uma abençoada, uma convidada psicóloga ali, muito minha amiga, irmã Leneida, e ela com certeza, se ela viesse aqui, ela ia constatar o quanto de números de ansiedade, de casos, ela tem tratado. E isso não é só na sociedade distinta da igreja, mas é dentro da igreja também nós temos vividos muito ansiosos. Talvez as notícias, as redes sociais, aquilo que nos envolve dia após dia tenha enchido tanto os nossos corações e as nossas mentes, a ponto de muitas vezes nós sucumbirmos a esse tipo de crises de ansiedade. Como se não bastasse, as mulheres têm essa maior propensão porque elas vivem num contexto diferente dos homens. Imagina, mulher guarda muita memória. Mulher, se o homem errar e ele não tiver pedido perdão há 10 anos atrás, quando ele fizer de novo aquela coisa, a primeira coisa que ela se lembra, parece que aconteceu naquele dia. Ela lembra dos detalhes, se duvidar até a roupa e o jeito do cabelo que ele estava naquela hora, e o perfume que ele estava usando. Porque mulher tem uma memória assim, fora do normal, principalmente para guardar o que é ruim, né? As cenas tristes da vida. E aí a mulher ainda também é muito preocupada, né? O homem, quando Jesus mostrou ali 2 pessoas, uma que estava ouvindo a ele e a outra que estava preocupada, fazendo tudo, menos o escutando, foram 2 mulheres que ele pegou, não eram 2 homens, era Marta e Maria, né? Então, nós vemos que a mulher ela se preocupa. Antes, ela já está aqui dormindo, pensando no almoço de amanhã, já botando feijão de molho, não sei se vocês são assim, eu já boto de antes, temperando já para o dia seguinte. Então ela se preocupa, ela procura anteceder, às vezes as coisas vão acontecer. Se o filho está terminando o 2º grau, iniciou o ano agora, está pensando, eita, o que ele vai fazer no ano que vem, qual vestibular ele vai fazer, se eu vou ter que pagar já. Quando ele já começa a juntar dinheiro no nascimento da criança, já pensando na faculdade. Então a mulher, ela se preocupa, ela tem uma autopercepção, ela olha as coisas, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo, e ainda tem as diferenças biológicas da mulher. Ela é mais sensitiva, ela é mais emocionada, ela vive mais pela emoção do que pela razão. Quando ela pensa, falou o que não queria ter falado. Então a mulher vive esse compêndio de coisas e ainda tem um estilo de vida diferente do homem, ainda tem diferenças, né, que a própria sociedade exige, da mulher, do homem, né, a masculinidade, a feminilidade, aí vem a aparência, né, os homens põem aquela roupa, às vezes usa a calça a semana inteira, aquela mesma calça jeans, né? E a gente não, meu Deus, eu saio com essa calça, amanhã todo mundo vai ver que eu estou com a mesma saia, com a mesma, né, se for um vestido, mas no outro congresso eu estava com esse vestido, eu vou com ele de novo. Ninguém está nem às vezes lembrando do vestido que você vestiu, mas você está pensando, não, eu fui para o congresso, está lá o vídeo, está lá as fotos. Então a mulher, ela se autocobra demais às vezes, tudo isso. É difícil lidar com uma sociedade que está a todo vapor, exigindo, botando filtro em tudo que é coisa. Você entra lá na internet, está lá aquela sua amiga da sua idade, igual uma bebezinha. De tanto filtro que ela pôs no rosto, aí ela está do outro lado do mundo, você pensa, gente, eu estou acabada. Minha amiga, olha aqui a pele dela, mas não é filtro. Então, o que acontece? A gente vive desse jeito. E se a gente não tiver cuidado, a gente surta e se esquece do principal. O que o Senhor nos falou?
que nós deveríamos fazer? Era se preocupar? Era ficar ansiosa? Era ter medo? Era se anteceder a dificuldades? Não. Ele fala, deixa claramente na carta aos Filipenses, que o apóstolo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma. Você está entendendo? É por nada. A gente não tem que ser ansioso por nada. A gente tem que trabalhar. Mas como irmã, como é que eu consigo vencer a ansiedade? Por muitos anos eu ficava pensando também, me ensina se você souber. Porque mesmo com fé, às vezes você deixa se levar pelo cenário que você está vivendo, de ansiedade, de pressão. Quem não ficou ansioso aqui na época do Covid, pelo amor de Deus? Uns pensavam que já era o fim do mundo, Jesus já estava voltando naquele momento, outros já achavam que ia morrer, outros não abriam a janela. Então nós vivemos pressão por pressão, e só a fé vai nos tornar diferentes nessa sociedade. Só a fé vai nos dar verdadeiramente um distintivo de esses são de Deus. Esses parecem que creem, mas não creem de fato. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas muita gente hoje em dia ouve tudo o dia inteiro. Mas a palavra de Deus ouve e lê tão pouco. Como é que vai ter fé? Não é? Como vai ter fé? Eu achei muito interessante um exemplo que eu vi, em que uma mulher perguntava como que ela venceria a ansiedade, como que ela superaria essas crises. E aí o pregador falou: olha, irmã, imagine uma balança. De um lado nós vamos botar suas preocupações como se fossem pedras. Pegue lá um monte de pedrinha, coloque aí preocupação, medo, ansiedade, dúvida, vai botando, e a balança lá embaixo. Agora vamos começar a colocar do outro lado: fé, palavra, oração, frutos, motivação, esperança. Mas agora você vai botar desse lado, são flores. Mas meu Deus, flor perto de pedra, né? É uma diferença grande. Flor, galhos, frutos do que a sua fé está produzindo, e você vai enchendo. Quanto mais você buscar e mais a sua balança encher para o lado da fé, mais você vai vencer toda e qualquer crise de ansiedade na sua vida. Mas a nossa sociedade, nós muitas vezes preferimos encher a nossa balança de tudo que é ruim. Fé, medo, desmotivação, incredulidade, não tem fé de jeito nenhum, não tem mais esperança que vai dar certo isso, palavras negativas, pensar só pelo que está vendo e não pelo que crê. E aí a sua balança está ficando absurdamente pesada para você sucumbir a depressões, a ansiedades, a N coisas, N males que vão até atacar a sua saúde física. Mas porque faltou o quê? Não andeis ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Eu creio que as irmãs aqui de alguma forma já ouviram a voz do Senhor, através de um pregador, de uma pregadora, de um louvor, de uma mensagem que você está ouvindo. E você, quando teve aquela mensagem de fé, deu um estalo: eu preciso vencer essa dificuldade, eu preciso agir diferente, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E essa paz de Deus que tem que estar constantemente em nosso coração. A fé, minhas irmãs, a fé, ela não é algo que você muitas vezes, de primeiro momento, vai apalpar. A fé é a certeza daquilo que você espera, e a convicção dos fatos que você ainda não vê. Se você já vê, já não é mais fé, já foi o milagre, já foi a resposta, já foi a vitória, mas não é mais fé, porque fé é quando você ainda não está vendo. Você está me entendendo? Fé é quando você está pisando num mundo de incertezas, num mundo de dificuldades, de adversidades, mas você está determinando, declarando, acreditando, afirmando que você
já venceu, porque você crê que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. E aí quando essa paz vem, que você começa a exceder, a paz excede a qualquer dificuldade, a qualquer adversidade, a qualquer tristeza, a qualquer palavra dura, a qualquer circunstância que ocasione em você a ansiedade. Neste versículo que nós lemos, nós vemos ele falar que a fé vai nos ajudar, mas de que maneira? Em tudo pela oração, súplica, gratidão, você com confiança, fazendo sua oração, apresentando a Deus o seu pedido. Inúmeras vezes, eu me ajoelho, e aí meu coração está querendo ficar ansioso. Aí eu falo: Senhor, eu apresento diante de Ti todas as minhas ansiedades. Senhor, eu apresento diante de Ti todas as minhas preocupações. Porque às vezes quando você está ansioso, preocupado, até sua oração não flui direito. Então você tem que falar para Deus, mas você tem que falar de verdade, crendo que Ele está ali te vendo, te ouvindo. E você vai ter uma conversa com o Senhor, respeitosa, amorosa, dizendo: Deus, eu estou preocupada. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu não estou feliz. Nesse momento eu estou abalada. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso confiar. Eu preciso não andar ansiosa. Porque o que está escrito em Mateus 6, minhas irmãs, alguém se lembra? No finalzinho do capítulo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo vos será acrescentado. Então, se nós vivemos por fé e não por vista, nós confiamos que as nossas preocupações estão diante do Senhor e nós passamos a agradecer por estar passando por aquilo. Hoje eu agradeço até pelas lutas que eu passo, porque eu sei que está escrito: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama ou não ama a Deus? Porque se você ama a Deus, você sabe que até o mal que está acontecendo vai se tornar em bênção para a sua vida. Seja te fortalecendo, seja te edificando, seja te dando ousadia, seja te aproximando mais de Deus, seja te transformando em algo melhor, porque Deus nos vê, e tanto a nós como as nossas obras, como um ouro, e o ouro precisa ser refinado, e o refinar de ouro é o fogo passando por ele. E se nós somos vasos, nós precisamos ser moldados, e o moldar do oleiro, muitas vezes ele quebra o vaso, e o vaso tem que ser refeito de novo, e amassa o barro, e constrói e reconstrói, e é nessa dinâmica e nesse processo da vida que o Senhor completa a sua obra em nós. Agora, se nós nos preocupamos, nós nos ocupamos antes de acontecer e deixamos de buscar o reino, a intimidade com Ele, nós perdemos com isso. Mas se o Senhor nos manda orar, então vamos pegar um modelo de oração. Qual modelo de oração nós conhecemos que Jesus nos ensinou? O Pai Nosso. E olha como a oração começa: entra em teu quarto e em intimidade você vai orar a Jesus. Ele está falando isso. E aí depois você vai dizer: Pai Nosso que estás no céu. O que isso quer dizer? É só para eu repetir igual um papagaio? Não. Quando você diz Pai Nosso, você está dizendo: Pai, Tu que me adotastes por meio de Cristo Jesus, Tu que perdoastes os meus pecados, Tu que, como diz a Tua palavra em João 12, o Senhor me fez filho por adoção. A todos que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando você fala Pai Nosso, você afirma que você tem agora um Pai, e que esse Pai não é um Pai qualquer, é Deus, e que você entra na intimidade para conversar com o teu Pai. E se você tem uma intimidade com o seu Pai, é impossível que na hora que você diga papai me ouça aqui, papai, o que o Pai faz? O Pai pecador da terra, o Pai limitado, ele para te ouvir, né? Imagine Deus Todo-Poderoso, Criador, quando você diz Pai Nosso.
que está aí no céu, que pode interceder por mim, que tem todo o poder. É isso que você está falando, é isso que Jesus está dizendo. Você precisa dizer: Pai nosso que estás no céu. Afirmar essa certeza. E depois ele nos ensina a outra parte do Pai Nosso, que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos dizendo que para a gente chegar ao coração de Deus, a gente tem que ter mais do que sede só dessa vida, gente. Se preocupar só com essas coisas da terra. O que vai comer, o que vai vestir, o que vai dar para o filho, o que vai ser, o que o filho vai ser. Olha só o que ele diz: venha a nós o teu reino. Nossa principal preocupação quando nós oramos para Deus é que o reino dele esteja em nós, vivendo em nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, eu estou passando por isso. Se é da tua vontade, me dá força e estrutura, mas venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Às vezes a gente olha por aqui, mas a vontade de Deus é tudo isso aqui. Abarca tudo que há em nós. É todo o cuidado divino do Senhor, nos mínimos detalhes da nossa vida. Mas a nossa fé precisa estar viva, para acreditar e para orar assim. Porque senão a gente fala: Pai, eu quero que seja assim, eu preciso que seja assim. Olha, eu estou fazendo um propósito e olha, se esse propósito se cumprir, às vezes até se desvia. Como assim? Se é venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é a melhor, assim na terra como no céu. E se eu confio que tudo vai cooperar para o meu bem, a vontade dele, seja de que forma for, vai ser perfeita para mim. Não é? Não é verdade? E aí no final dessa oração ele diz: teu é o reino, o poder e a glória. Reconhecendo toda essa grandeza, Senhor, venha a nós o teu reino, porque teu reino é grande. Tu é a glória, tu é a magnificência, tu é a majestade. O que nós cantamos aqui essa noite, cantamos de verdade ou cantamos da boca para fora? Não é? Porque se a gente declara que o reino dele é grande, que a gente vive, que tudo coopera, que nenhuma folha cai da árvore sem que haja a vontade de Deus, você acha que tudo que acontece nessa terra, Deus permite ou não permite? Permite. Seja ruim, seja bom, tudo vai cooperar para o ciclo da vida, reconstrução de vidas de pessoas, transformações. E às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, limitado e curto, só vê até aqui. Agora nem até aqui, se tem óculos eu não estou mais vendo direito. Enfim, nós precisamos entender que a vontade dele vai ser sempre a melhor. E que eu devo descansar e confiar. E aí depois ele diz: santificado seja o teu nome. Aí a gente lê às vezes: santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Santificado. Sabe o que está dizendo? Separado, Senhor, é a tua identidade. Nome trata de identidade. Separada, Senhor, é a tua essência. É quem tu és. Por isso eu te louvo, por isso eu entendo, por isso eu me prostro, por isso eu oro agora, eu reconheço a tua identidade, que és Deus, que como dizia o Delino Marçal, se Deus, né, se abrir a porta ele é Deus, se curar ele é Deus, se fechar ele é Deus, ele continua sendo Deus. Certa vez eu estava no ônibus viajando e nova convertida, uma mulher dentro do meio do Piauí, muito ruim, a estrada muito longe de socorro, de hospital, só barro de um lado, barro de 8 quilômetros para frente, quilômetros para trás, e essa mulher começou a gritar de dor. O meu amigo, muito arrogante, disse assim: vai lá, irmã, tu não é cheia de fé? Ora lá por ela, para ela ser curada, porque senão a mulher vai morrer. E aí eu falei: eu tenho fé mesmo. E ele, desviado, né, encapetado, me desafiou. Aí veio o orgulho, né? Eu vou orar, Senhor, mas não me deixa passar vergonha não. Eu vou orar e eu estou com muita fé, Jesus. Era uma fé. Que quando eu botasse a mão, eu dizia: estou curada. E o ônibus todo: eita, aleluia. Todo mundo descrente. Minha fé estava no nível elevado.
E eu orei por aquela mulher com essa fé. Eu senti a minha mão queimando. Eita, está saindo poder. De mim está saindo virtude. E aí, quando terminou, o endemoniado, a pessoa que queria me desafiar, ver até onde a minha fé, gritou para essa mulher em plenos pulmões, para todo o ônibus ouvir: passou, minha irmãzinha? A sua dor passou, minha senhora? Ela gritou: não. Irmãos, eu me sentei. Naquela hora, eu, imatura na fé, comecei a chorar, dizer: que vergonha o Senhor me fez passar agora, hein? Mas eu não fui com tanta fé. E aí, olhando para a janela daquele ônibus, o Senhor começou a mostrar: olha as árvores, olha o ar, olha o céu. Eu sentindo aquela palavra de vida no meu coração, fluindo e falando tudo isso. Olha, agora me diz se tu me ajudou a fazer uma destas coisas. E aí eu, envergonhada, já não chorei mais de vergonha do que eu tinha passado, mas de vergonha de estar cobrando de Deus uma atitude que me comprovasse a minha fé, o meu orgulho, minha falta de humildade, porque é isso, quando a gente quer que todo mundo sinta que a gente é uma grande mulher de Deus, a gente está com orgulho, porque Deus não quer que você queira ser grande mulher de Deus, Ele quer que você seja pequena mulher do grande Deus. E aí, quando Deus me fez esse confronto, eu chorei e comecei a pedir perdão. Meu Deus, me perdoa. Tu és Deus, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início, Tu és o fim. Eu não sou nada, porque eu achei até que ele ia me matar naquela hora. Em vez da mulher morrer, ia morrer era eu ali naquela hora. Com aquela palavra de confrontamento que me deixou de verdade entendendo que Deus é Deus, independente do que Ele faça, que eu peça. E aí, quando eu terminei meu momento ali com Deus, a mulher gritou: muito obrigada, irmãzinha, eu não estou sentindo mais nada. Você entende que as coisas às vezes dão o contrário para provar sua fé, para te tornar essa pequena mulher do grande Deus que conhece o seu nome, a sua essência, a sua identidade como Deus, porque nesta vida não é sobre nós, é sobre Ele. E pela sua misericórdia e amor, Ele nos alcança por sua bondade. E venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É dizer a Ele todos os dias: Senhor, eu confio que Tu estás cuidando de tudo. Não é? Confiarmos que Ele está cuidando de tudo. E aí Ele diz: agora sim, apresente o que você quer. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, me dá o necessário. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Mas o grande desafio é fazer todos os dias, antes que o dia termine, fazer todos os dias a limpeza em nossa vida. Porque para conversar com Deus, você não pode estar suja, cheia de sentimentos de amargura, de tristeza, de angústia, de rancor, de ressentimento. Aí quer chegar para Deus, quer que Ele tire suas ansiedades, quer que Ele te responda, quer que Ele envie anjos do céu, quer que Ele te cure. Se você não faz o mínimo que Ele pede na oração modelo: perdoa-me como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Não, eu sou crente, mas não sou bobo. Ele já errou comigo 10 vezes. E Deus falou que eram quantas vezes por dia? 70 vezes 7. Só foi 10. Tem mais quantas, minha irmã? O perdão não é simplesmente eu quero e eu vou fazer. Ele é intrinsecamente uma qualidade do cristão. Se Jesus na cruz morreu dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, você também tem que entender que quando o outro te ofende, que quando o outro te agride, ele não está sabendo o que ele faz, porque ele está com a sua mente enegrecida, entrevada, e você, sendo luz, vai perdoar, ter compaixão, e a justiça quem faz é o Senhor. A justiça quem faz é Deus. E por fim, não deixe, Senhor, nós cairmos em tentação, mas livra-nos do mal,
porque quando eu me sinto forte demais, eu estou fraco. Jesus está dizendo, quando você orar, se declare dependente de mim, se declare que você precisa de mim, que você é fraco, que você precisa de mim para não cair em tentação, que você precisa de mim para estar firme, que você precisa de mim para ser livre do mal, porque o mal é algo invisível e muitas vezes entra sorrateiro na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã, e o mal não está para brincadeira, é uma guerra 24 horas, e se nós tirarmos os olhos de Deus e deixarmos que todos esses sentimentos hostis, ansiedades e preocupações dominem nossa mente, o nosso corpo será corrompido, logo as nossas ações serão corrompidas, porque se teu olho for bom, tudo em teu corpo será bom, mas se teu olho for mau, tudo que você vê ao seu redor é mau. Fulano está fazendo isso, está me ignorando, teu olho está mau, busque mais a Deus, você precisa se arrepender, não é o outro, é você também, porque se o teu olho olha para o outro e vê defeito nele, muitas vezes o defeito é o seu defeito refletido no outro, e você só olha o outro, mas não é essa a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é entender que todos nós carecemos da presença, da maravilhosa graça do Senhor, da sua infinita misericórdia, que dia após dia nós nos levantamos e deitamos com essa afirmação: hoje o meu dia vai ser bom, porque Deus está comigo. Hoje eu terei um dia de vitória, porque é o Senhor que se levanta e vai à minha frente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São os dias em que eu estou chorando de joelhos na presença do Senhor. Eis que te sou grata, Deus, porque estou passando por isso, aquilo outro. Neste livro, minhas irmãs, quem já leu este livro chora, porque o que tem em cada página aqui são lágrimas, mas escritas com palavras de gratidão. Hoje eu sei agradecer a Deus as minhas eliminações fisiológicas. Quantas de vocês aqui já agradeceram o fato de poder ir ao banheiro? Hoje eu agradeço porque por muitos dias minha mãe ficou sem fazer isso e ela morria aos poucos, desenganada dos médicos, porque naquele momento Deus me exigiu duas coisas: seja grata e declare palavras de bênção. Ainda que o caos esteja instalado, ainda que a ansiedade esteja latente em seu coração, a sua declaração, a palavra de Deus diz: as nossas palavras têm poder, e come bem do seu fruto aquele que bem a utiliza. Agora você acorda e você vê a situação do seu esposo, ou do seu filho, ou da sua filha, e não é aquela que você queria ver, mas em vez de você agradecer, muito obrigada, Jesus, porque eu vejo meu filho hoje assim, mas eu o verei testemunhando na igreja. Hoje eu vejo meu esposo dessa forma, mas amanhã ele estará comigo lado a lado dentro da igreja. Senhor, eu te agradeço porque a tua graça, teu amor me alcançou, e eu posso estar passando por esta enfermidade, mas vem glória aí chegando, vem glória aí chegando, e se não for através da cura, é eu chegando no céu e contemplando a tua face. Para os que amam a Deus, não há o fim que você dá ao mundo, mas o fim que Deus determina. Quantas estão entendendo essa palavra? Quantas estão sendo edificadas por essa palavra? Eu tenho falado muito para Deus: não me dê nunca mais, Senhor, um microfone, se não for para sequer uma pessoa sair dali mudada, com o pensamento mudado, com a mente renovada em Cristo Jesus. Porque seria muito bom nós vermos aqui grandes milagres, mas como disse Jesus, não vou mais dar sinal, porque este povo anda em incredulidade. Nós muitas vezes na igreja temos visto extinção de milagres, mas é porque não é o milagre que está extinto, é a nossa fé. É a nossa fé que tem diminuído, é a nossa busca que tem diminuído, é a nossa gratidão que tem diminuído. Imagine vocês, homens e mulheres morreram ali sendo mártires, e eles iam para um campo cheio de leões famintos, louvando e agradecendo a Deus. Mas nós, muitas vezes,
em um simples momento de dificuldade, murmuramos e queremos ser considerados aqueles que amam a Deus e que devem receber dele todas as suas benesses, graças divinas. Que haja em nós essa noite essa consciência. Senhor, eu não quero mais viver ansiosa, eu quero descansar em Ti. Senhor, eu quero ser grata, Senhor, resiliente, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam essa mulher de fé, este é um homem de fé. Eu vejo diferença nele, eu vejo sinais de mudança nele, eu vejo nele uma luz diferente, um jeito de agir diferente. Porque você vai inspirar Jesus. Porque o seu perfume não vai ser o perfume mais caro da terra, vai ser o perfume mais caro do céu. É o próprio perfume de Cristo impregnado em você. Oh, como isso é maravilhoso, minhas queridas. Como isso é glorioso nós entendemos essa verdade e vivemos essa verdade. A verdade de que nós entendemos que a partir de hoje a nossa vida tem que ser descansada. Minhas queridas, o perdão é algo que o Senhor nos pede no Pai Nosso. Ele pediu mais alguma coisa aqui? Não. Ele nos ensinou o perdão, porque o perdão, junto com a oração, ele é uma chave, uma ferramenta de vitória na sua vida. Ele é uma ferramenta de vitória na sua vida. Enquanto você não perdoar, enquanto você guardar essa raiz de amargura, você carregar esse peso, esse fardo nas costas, você não vai conseguir ir tão longe. Você não vai conseguir receber de Deus o que Ele tem para você, porque você está levando cargas desnecessárias. Enquanto você frutificar a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua falta de confiança, a sua fé vai morrendo. Vai morrendo, até você não ver milagre nenhum na sua vida. Até você estar indo para a igreja ou para qualquer lugar, ou até mesmo para as suas orações com o coração vazio. Mas o Senhor, essa noite, Ele quer te encher da sua glória. Ele quer renovar a aliança contigo. Ele quer se aprofundar em intimidade com você. Em intimidade com você. E eu quero que você aí do seu lugar agora comece a liberar perdão. Seja para alguém que te feriu, seja para alguém que está precisando do seu perdão, seja para você mesmo que precisa se perdoar de alguma coisa, de algum ato que você acha que Deus não te perdoou ainda, mas Ele já te perdoou. E Ele te diz essa noite: eis que faço novo todas as coisas. Sinta-se livre neste momento. Jogue o fardo fora nesta hora. Abra o seu coração agora para ser cheio dessa unção renovadora de um homem e uma mulher de Deus que exala a glória dele nesta terra. Vai jogando fora agora. Vai jogando fora todo pensamento ruim, toda negatividade, todo mal agora. Vai jogando fora agora. Vai dizendo: eu não quero mais essa preocupação. Eu não quero mais essa ansiedade. Eu não quero mais essa tristeza. Eu não quero mais essa raiz de amargura. Eu lanço fora. Eu lanço fora todo medo. Eu lanço fora toda preocupação. Eu lanço fora o desnecessário. E vai agora, em nome de Jesus, esvaziando o copo que pode estar cheio daquilo que Deus não quer que ele esteja cheio, para que o Espírito Santo essa noite te encha de uma fé ousada, te encha de uma fé nova, de uma motivação real, para que o verdadeiro avivamento de Jesus venha sobre a tua vida. Se levante neste momento em nome de Jesus. Se levante nesta hora.